Pai do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, de formas a fazermos leitura a partir do seu versículo 1. Pois eu creio que o Senhor Espírito Santo tem uma mensagem para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro, por meio do Senhor Espírito Santo. O apóstolo Pedro está dizendo que nos últimos dias, assim como no tempo passado, nos nossos dias, nos tempos atuais, viriam a existir também falsos profetas. Pedro está dizendo as seguintes palavras: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui o apóstolo Pedro, por meio do Senhor Espírito Santo, está dizendo que nos últimos dias viriam a existir falsos mestres, falsos pregadores. E como compreendermos que estamos vivendo exatamente o tempo desses homens que apóstolo Pedro está fazendo menção aqui no versículo 1 de 2 Pedro capítulo 2. Como é que a gente vai saber? É muito simples. Se nós passarmos para o versículo 3 do mesmo capítulo, se passarmos ao versículo 3 do mesmo capítulo e fazermos leitura, vamos compreender que esses falsos profetas, dito ou profetizado pelo apóstolo Pedro, no nosso tempo, em pleno século XXI, nós estamos lidando diretamente com milhares e milhares de homens que, na verdade, não falam da parte do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão usando a Bíblia Sagrada, pessoas que apresentam-se como homens de Deus, sendo que, na verdade, não conhecem nem mesmo o Cristo que eles falam ou o Cristo que eles proferem com seus lábios. Diz assim o versículo 3. E por avareza, quem está falando aqui é apóstolo Pedro, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Notemos que no versículo 1, a Bíblia vai dizendo que, por meio do apóstolo Pedro, vai dizendo que virão a existir falsos doutores, falsos profetas, e eles vão introduzir dentro da igreja, eles vão introduzir dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus, heresias destruidoras, evangelhos destruidor, ensinos, na verdade, de demônio, ensinos de Satanás. Eu não quero ser longânimo nessa filmagem, nesse vídeo. Eu simplesmente quero terminar esse vídeo com apenas essas palavras. O versículo 3 do livro que nós fizemos leitura está dizendo assim: e por avareza, por amor ao dinheiro, por ganância, por amor às coisas materiais, por amor às coisas terrenas, esses homens farão convosco negócio. Então eu quero afirmar nesse vídeo que todo pastor, toda igreja, todo homem que se diz ser profeta, apóstolo, todo homem que se diz ser ministro do evangelho, que estão vendendo água, na verdade, não passam de falso profeta. É exatamente o que você ouviu. Todo pregador, toda igreja dos 4 cantos da terra que estão vendendo água consagrada, água supostamente consagrada, não são de Deus. Toda denominação, todos os líderes religiosos que vendem azeite nos cultos, que dão azeite às pessoas, que dão água às pessoas, em troca eles recebem um valor. Toda igreja que dão azeite e dão água e eles estipulam um valor de forma ao membro, a pessoa fazer o pagamento, esses não são de Deus. São do diabo, são filhos da serpente, são falsos profetas, são filhos do cão com a pomba gira. Toda igreja, todo homem que se diz ser pregador da palavra, ministro do evangelho, que afirma: eis aqui a água da cura, eis aqui o azeite consagrado para a cura, são falsos profetas. Pois quem cura não é a água, quem cura não é o azeite, quem cura chama-se Senhor Salvador Jesus Cristo. Cristo é o único que tem poder para curar o homem que está
que está enfermo. Só Cristo tem poder para curar o homem que está enfermo. Só Cristo tem poder para libertar o endemoniado. Só Cristo tem poder para restaurar a vida de toda e qualquer alguma pessoa que está em trevas. Só Cristo tem o poder da vida e da morte. Eu estou afirmando que toda a igreja, que todos os pregadores que estão estipulando valor monetário, algum valor monetário, a uma água, a um azeite, e alegando a mesma água e o mesmo azeite sendo o azeite da cura e a água da cura, esses não são de Deus. Pois quem cura é Cristo Jesus e não a água. Quem cura é o Cordeiro e não o azeite. Portanto, meus queridos, abram os olhos, não permitam mais ser enganados. Não pague, não gaste o teu dinheiro, né, pagando essa água, pagando esse azeite ali do diabo, né, a esses servos do diabo, a esses servos do capeta, a esses servos do inferno. Todo ministro que vende o evangelho é do diabo. Todo ministro que vende água e outras, pano consagrado, lenços, né? Lenço, não, porque esse lenço é consagrado. Todo ministro que está vendendo coisas, objetos supostamente consagrados, não são de Deus. São servos do diabo, são servos da serpente, são filhos do inferno, são enganadores, são falsos profetas, são filhos do capeta. Você que está aí do outro lado, abre os olhos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Medita. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. No versículo 3 vai dizendo que fariam convosco negócio. Os falsos profetas que viriam a existir, eles fariam de vós negócio. E é exatamente o que está acontecendo. Que o poder de Deus e a graça do Senhor Espírito Santo repouse sobre todos vós, em nome do Senhor Jesus. Abra os olhos, meu companheiro. Deus abençoe. Amém.